Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. A gente ficou aqui com a Aurora engasgado na garganta, né? Enfim, tá difícil aí essa quinta-feira. Fui dormir, sei lá, passava de meia-noite, hoje 6 horas da manhã já tinha que estar de pé. E assim a gente vai levando, né? Com o Botafogo, né? Seguindo aquele mesmo roteiro que a gente está cansado de falar, que a gente não aguenta mais falar, né? A verdade é que quando a gente diz assim, não vamos falar mais de 2023, né? Bota uma pá de cal, enterra 2023, né? Vamos acabar com essa retórica de sempre, né, botar a culpa no psicológico. Mas a verdade é que o Botafogo não deixa a gente esquecer 2023, né? Não tem aquele livro 1968, né? O ano que não acabou, acho que é isso, né? 2023 é o ano que não acabou. Olha só, tô até com um copo aqui que vende no Newton Santos do último, derradeiro jogo, eu tive lá, né? Botafogo e Cruzeiro, aqui, foi dia 3/12, tá? Ou seja, daqui a pouco tá fazendo 3 meses, né, que acabou o Brasileirão e a gente continua nesse eterno pesadelo, né? Ou então, se for lembrar do cinema, né, tem aquele Groundhog's Day, daqui a pouco eu lembro o nome em português do filme, né, aquele Dia da Marmota, né? Vocês sabem qual é, que fica se repetindo o mesmo dia. Os jogos do Botafogo parece que é aquele filme, né? Tudo de novo, toca o despertador e o Botafogo vivencia a mesma coisa, né? Complicado, minha gente. Vamos lá. Botafogo terminou o jogo ontem, tá? Com o Evandro Fornari. É isso mesmo. Auxiliar do Thiago Nunes à beira do campo, né? Inclusive, ele que vai para a coletiva, né? Por conta da expulsão do Thiago Nunes. E ele basicamente parabenizou os jogadores pelo esforço, aquela coisa toda. E cravou o seguinte: o empate no fim deixa a série aberta. Galera, o problema não é o empate, né? O 1-1 fora de casa, na altitude, campo pesado, né? Os jogadores fizeram questão de fazer aquelas postagens, né? Reforçando que o campo estava muito pesado, né? Choveu muito lá em Cochabamba. O problema não é o empate. O problema é a forma como se deu esse empate, que acabou sendo com aquele gosto de derrota, ainda mais para o Botafogo, que está aí uma maldição, né? Desde novembro, tomando gols no final da partida. O torcedor do Botafogo, quando vê ali subir a placa, acho que ontem foram 7 minutos de acréscimo, não lembro, já fica ali esperando. O Botafogo vai tomar um gol. Antes do gol, do empate, né, sair ali no penúltimo lance do jogo, o Aurora já tinha feito uma pressão, né, e por 2 vezes também quase marcado. Então, é uma coisa impressionante, que se abate em cima dos jogadores, né? E a forma que o Botafogo toma esses gols, né? Ontem, tudo bem, o Danilo Barbosa, que é driblado ali já na área, teve gente falando, não, mas ele já tinha cartão, ficou com medo de fazer o pênalti. Beleza. Mas o Tietê, que tinha entrado há pouco, né? O Tietê, que é um jogador que a gente sempre elogia, muito regular, nos 2 últimos jogos foi muito mal, né? Contra o Vasco, muito mal. Ontem também entrou no finalzinho. Ele nem se aproxima ali para fazer a marcação. O jogador que estava pedindo bola ali na lateral do Aurora acaba recebendo essa bola e o Tietê fez a marcação à distância, né? Com distanciamento social, né? E uma bola que talvez o Gatito pudesse defender, né? Eu vejo que o torcedor botafoguense está cada vez menos confiando no Gatito, né? O Gatito começou o jogo muito nervoso, o Botafogo todo começou muito nervoso o jogo, né? Voltando lá para o início da partida, Gatito foi solicitado ali sair com o pé, bateu mal na bola no início do jogo, o Botafogo começou a partida tomando sufoco, né, do Aurora e terminou o jogo da mesma forma. Carlos, mas o Botafogo evoluiu ali, fez um segundo tempo melhor, verdade, mas diante da fragilidade do Aurora, né, eu acho que isso aí também não é uma coisa para se comemorar, né? O Botafogo, em boa parte do jogo, controlou o jogo, é verdade, mas acabou que na hora H, né, deixou empatar mais uma vez. O empate compromete a classificação do Botafogo? Acho que não, né? Acho que é meio que consenso de que
sem altitude, né, no Newton Santos, no nível do mar, o Aurora, que já mostrou que é um time muito frágil, né, uma equipe ali com, em alguns momentos, assim, quase uma equipe amadora, né, não vai resistir, né, e vai perder o jogo, né, da quarta-feira que vem. Isso aí é meio que um consenso. Mas o torcedor botafoguense não está preocupado com a classificação. O torcedor botafoguense está preocupado com a sequência, né? O Botafogo passando pelo Aurora, a gente espera que passe, vai enfrentar provavelmente o Bragantino, né? E aí o buraco é mais embaixo. Isso preocupa o torcedor do Botafogo. Já cansamos de falar aqui do psicológico, tudo mais, né? E não tem jeito, tá se abatendo. Se o torcedor, quando vê a plaquinha subindo, pressente que o Botafogo vai tomar um gol, os jogadores também devem estar na mesma situação, né? Eu vi o Depp comentando, o Depp que estava lá no estádio, né, e estava atrás do gol ali, o fatídico gol de empate, né? Ele comentou uma coisa bem interessante que eu percebi também na televisão. O abatimento dos jogadores na hora que toma um gol de empate. O Gatito fica deitado, né, assim, com a cara no chão. O Matheus Nascimento levanta a camisa cobrindo a cabeça, né, como se fosse aquele cara que mal comparando, né, que é preso e que não quer ser filmado, né? Então, assim, os jogadores escondem a cara, né? Muito ruim essa reação. O único cara ali que aparentemente se viu que esbravejou, que xingou, que ficou muito, né, pé da vida com o gol de empate, foi o Alexander Barbosa, né, que coincidentemente ou não é um jogador que chegou esse ano. Então, eu sinto em concordar com torcedores como o Rodrigo Mancha, que também estava lá, o próprio Zé Fogareiro, que foram nessa linha de que parece que enquanto a gente não se livrar de todos os jogadores que estiveram em 2023, essa maldição do gol do final vai continuar acontecendo, né? É uma energia, parece, não sei se vocês acreditam nisso, mas é uma coisa complicada. Óbvio que também, né, tirando essa parte aí que a gente acaba sendo meio supersticioso, existe o fator da equipe não estar treinada, né, para segurar um resultado, né? Então, volto a dizer, o resultado em si, analisando, se falasse antes do jogo, o Botafogo vai empatar em 1-1, beleza, né? Decidimos em casa. Mas da maneira que foi, eu imagino o abatimento dos jogadores, né? Já mostraram isso em campo nesse retorno ao Rio de Janeiro, né? O que o Thiago Nunes vai falar dessa vez? Não tem mais o que se falar, né? Vamos lá, o Paulo Calçade, né, que comentou o jogo para a ESPN, falou exatamente nessa linha aí do que eu falei para vocês. O Botafogo desperdiçou uma oportunidade de sair com uma vitória, e ali no segundo tempo, se forçasse mais, marcasse mais em cima, marcação mais alta, né, aquele negócio, aperta que eles entregam, né? O Botafogo poderia ter feito até 2-0, 3-0, um placar até que já garantisse totalmente a classificação. Vai classificar, mas com esse nível, né, de atuação, o Botafogo não passa do Bragantino. Opinião aí do Paulo Calçade, da ESPN, tá? Vamos aos números, tá? Estão rolando agora estatísticas, aí eu vi o Medeiros postando, o Vene Casagrande postando a seguinte estatística, galera. O Botafogo, desde novembro do ano passado, tá, tomou 28 gols em 19 jogos, tá? Então a média é de 1 ponto alguma coisa por jogo, tá? Desses 28 gols, 10 gols, tá? 10 gols, mais que um terço, aconteceram após os 35 minutos do segundo tempo, tá? Já na reta final das partidas. Com esses gols que o Botafogo tomou, olha, é fácil de lembrar, né? Contra o Santos, no Newton Santos, contra o Curitiba, aquele resultado bizarro no Couto Pereira vazio, né? Gol do próprio Bragantino no Nabi Abichedi, gol agora do Nova Iguaçu, gol do Flamengo, né? Gol contra o Aurora. Então, o Botafogo deixou de pontuar, de fazer 14 pontos com esses gols a partir dos 35 minutos da segunda etapa, tá? E falando em 35, o aproveitamento do Botafogo de novembro para cá, tá, desses 19 jogos, é exatamente de 35% dos pontos conquistados, né? Não dá para botar tudo na conta do Thiago Nunes, porque ele já assume ali a partir justamente, foi depois do Bragantino, né, que ele assume o Botafogo, só que a gente lembra que no Brasileiro ele
empatou, acho que foram 5 jogos, e perdeu um, né, que foi para o Internacional na última rodada. Ou seja, ele não consegue ganhar no Brasileiro, né? Ele assume o Botafogo já com aquela panela de pressão, né, total, mas aliás, o último jogo foi justamente o do Cruzeiro, aqui o do Copo. O último jogo no Newton Santos, né? O último jogo mesmo é no Beira-Rio, tá certo. Tô até fazendo confusão. Galera, ainda do jogo de ontem, até o Gaciba, que era o comentarista da arbitragem da ESPN, concordou, e realmente o VAR meio que salvou o Botafogo, mas corretamente, né? O pênalti que o Vitor Sá faz a jogada ali pela ponta é de uma clareza absurda, né? Se o juiz chileno não desse, ia ser um absurdo, porque o jogador percebe que ele corta com a mão e aí depois tenta meio que aquele ator meio mau ator, né? Tipo, esconder o braço. Opa, não cortei o lance, não. Então foi um pênalti claro, o VAR atuou muito bem. O Tiquinho foi para a bola, a gente também viu que ele está totalmente sem confiança, né? Bateu ali até com força, mas a meia altura, facilitou para o goleiro do Aurora fazer a defesa, né? Mas dando aí crédito, pelo menos o Tiquinho teve participação aí importante no gol do Júnior Santos, né? Ele cabeceia bem, o goleiro dá rebote e o Júnior Santos cabeceia para o fundo das redes, né? O Júnior Santos que até foi um dos nomes aí, talvez o melhor em campo do Botafogo, né? Tiquinho Soares também protagonizou também. Eu acho que ele tá lutando, ele tá tentando, tá em péssima fase, mas pelo menos tá esforçado o Tiquinho, tá? Tem gente já pedindo para ele sair do time, vai botar quem, né? Janderson, Matheus Nascimento, não dá, né? O Tiquinho, na hora que ele vai sair, ele faz uma cara assim de não, né? Ele meio que balança a cabeça. Isso aí também já mostra que tem ali uma falha de comunicação, né? O Thiago Nunes naquela altura estava ainda à beira do campo, poderia ter, né? Tiquinho, dá para aguentar mais? Tá bom, não sei o quê. Ficou ali meio pistola com a substituição, né? O Tiquinho Soares. Já falei do Gatito, né? Infelizmente o Gatito não tá passando mais confiança, né? Tá errando muito. Fez uma defesa ali no final da partida, mas mesmo assim também acabou tomando gol. A impressão que dá que se o chute for na direção do gol, um pouquinho melhor o chute, o Gatito não vai conseguir fazer a defesa, né? Tentou até cozinhar um pouco o jogo, usou da sua experiência, né? Do alto dos seus 35 anos, para fazer um pouco de cera, mesmo assim não adiantou, talvez por isso aí esse desespero dele ali, jogado no chão depois do gol, com a cara no chão, igual nós torcedores, né? Ficamos também com a cara no chão. Gente, Thiago Nunes, não vou fazer campanha para sair fora, mas a gente vê que o psicológico do Thiago Nunes, para falar de psicológico, também não tá nada bom, né? Quando o jogo ainda estava 1-0, ele bate boca com o técnico do Aurora, tá? O técnico do Aurora reclamando e tal. Os caras estavam pistola pela situação, né, do VAR no primeiro tempo. Marcou corretamente o pênalti pro Botafogo, anulou corretamente um gol do Aurora e depois, ainda no final do primeiro tempo, ainda teve uma consulta para ver se era pênalti a favor do Aurora, que também não tinha sido. Então o VAR foi correto, mas isso tudo deixou os caras lá da Bolívia, né, nervosos. E aí o Thiago Nunes não tinha nada que bater boca, ainda por cima fez chororô, né, totalmente desnecessário, fora ali da casinha, né, fora da função dele. Acabou que os dois foram expulsos, como resultado, Thiago Nunes não estará na beira do campo, talvez para não ouvir tantas vaias, tenha sido bom aí para ele no Newton Santos na próxima quarta-feira. Eu acho assim, a situação do Thiago Nunes realmente tá difícil de sustentar, né, mas não acredito que o Botafogo vá fazer qualquer movimento de troca, ainda mais enquanto ainda está sendo decidida a vaga, né? É isso. Basicamente, por mais que as pessoas, que boa parte dos torcedores eu estou vendo estão inflamados, estão contra o Thiago Nunes, pedindo a saída dele. De fato, o Botafogo não tem criatividade no meio, não marca, não demonstra evolução, né? Parece um time realmente que ali juntou ali os jogadores, distribuiu as camisas e foi para o jogo, né? Então, isso tudo vai depondo contra o Thiago Nunes,
que acabou de ter aquele estresse ali na coletiva de imprensa pós-jogo com o Vasco, né? Então, assim, o Thiago Nunes, quando a gente acha que ele vai ali se recuperar um pouco, que a torcida vai esquecer um pouco, faz uma dessa, né? Conseguiu ser expulso, tinha nada que fazer, chororô. Imaginem se fosse o contrário, se fosse o técnico do time boliviano ou qualquer outro treinador fazendo para o Thiago Nunes, né? A gente ia ficar muito bravo, a gente ia ficar, pô, isso aí não é coisa de treinador fazer, né? Enfim, complicado. E tava 1-0, o Botafogo acabou, né, sendo castigado com 1-1. Difícil, gente, difícil. Pessoal, para não ser tudo crítica contra o Thiago Nunes, acho que ele até escalou bem a equipe, iniciou a partida sacando o Tietê, né, botando uma equipe mais alta em campo, né, adotou aí uma equipe mais forte para altitude, não, mas enfim, para um jogo mais físico, né? O Botafogo ontem tava com uma média, a equipe que começou, de 1,83 de altura. O único jogador, para vocês terem uma ideia, abaixo de 1,75 no time que começou era justamente o uruguaio Damian Soares, que tem 1,72, tá? Claro, depois entrou o Savarino no segundo tempo, que também é baixinho e tal, mas o Botafogo estava com uma equipe mais alta, né? Danilo Barbosa, por exemplo, acho que fez até um bom jogo, apesar de ter sido driblado ali no gol do Aurora. Marlon Freitas tentando reagir, Eduardo também tentando ser aquela centelha ali de criatividade que a gente não viu, né, no Botafogo ontem. E como eu disse antes, acho que o Júnior Santos foi o cara ali que jogou melhor do time, né? Alexander Barbosa alternando lances, né, bons com outros não tão bons, enfim. Falando essa questão de altura, o Brownie trouxe ontem uma estatística interessante. O Botafogo é hoje o terceiro elenco da Série A mais alto, tá? Somar todo mundo, né? Quem lidera é o Cuiabá, em segundo o Atlético Paranaense, e o Botafogo está em terceiro. Por curiosidade, aí o 20º elenco, né? Os mais baixinhos são o time lá do São Paulo, tá? É o elenco aí com menor média de altura. Galera, para a gente fechar com o astral um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, tentar salvar essa quinta-feira, as notícias que chegam, tá? É que o Textor não desistiu ainda de trazer o argentino Thiago Almada, tá? Que joga lá na Major League Soccer, tá? No Atlanta United. A gente falou aqui esses dias que a vontade do Almada o dia que ele deixar os Estados Unidos ir direto para a Europa, mas o Textor está fazendo aquele trabalho de convencimento, mais ou menos ali nos moldes do que foi com o Luiz Henrique, né? Para que o Almada saiba que vir para o Botafogo não é voltar atrás, né? Até porque ele está no futebol norte-americano, que, né, o nível não é dos melhores, a gente sabe, e que ficaria com as portas abertas, escancaradas para a Europa, né? Especialmente com o Lyon. Tá? Segundo o site Transfer Market, o valor de mercado do Thiago Almada, né, um meia atacante que foi destaque aí da seleção argentina no pré-olímpico, estaria avaliado, os direitos econômicos do jogador em 27 milhões de euros, né? Ou seja, ali um nível até um pouco superior ao que foi do Luiz Henrique, maior contratação da história. Ou seja, o Textor não está para brincadeira. E eu sei que muita gente vai comentar agora como é que pode o Botafogo aí contratando, né, fazendo uma janela muito boa, como foi, e ainda não satisfeito, querendo trazer mais jogadores, né, e o Thiago Nunes parece que já está ali com aquele semblante, né, derrotado, né? Complicado, minha gente. Eu sigo aí torcendo para que as coisas melhorem, né? A gente vai ter o jogo no final de semana diante do Audax, no Newton Santos. Até uma informação agora, há pouco, que eu vi, é que esse jogo tem aquele site Metrópolis, né? Que é lá de Brasília. Esse jogo estava meio que vendido pelo Audax, né? Para ser realizado lá em Brasília ou em Cariacica, no Espírito Santo, tá? Mas aí o Botafogo conseguiu, como eu falei aqui ontem, trazer para o Newton Santos, evitar, né, mais uma viagem para que o Botafogo se concentre totalmente aí para o jogo de quarta-feira. Para fechar aqui o vídeo, basicamente é isso. Botafogo transformou o que seria um bom resultado, né, uma vitória lá na altitude, num empate que
só fez motivar o adversário, né? Lembrando que o Aurora se classificou jogando fora de casa, o Gatito até lembrou disso na coletiva, né? na saída de campo. Então, os caras, o Botafogo, tipo assim, ressuscitou o que seria praticamente um time já eliminado, né? O Botafogo fez esse favor. Vamos passar pela Aurora, a diferença técnica é muito grande, mas realmente algo precisa ser feito e que voltem, né? Se possível, logo, Jefinho e Luiz Henrique estejam recuperados, estão fazendo falta, beleza? É isso aí, galera. 20 minutos, deixe seu like, faça seu comentário. Pode extravasar, que eu sei que a gente hoje tá precisando aí, beleza? Aquele abraço, valeu!